pela sua experiência, já está sendo gravado, pela sua experiência quando chegou em Roma, rapidamente, e falasse depois do seu trabalho em cima de Anchieta, o poema de Anchieta que você está fazendo, está traduzindo para o seu doutorado. Como é que você saiu daqui, chegou a Roma? Bem, Rita, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto que agradeço. muito feliz pelo convite. Sim, mas você dizia? Que você falasse da sua experiência em Roma como brasileiro, né? E os estudos clássicos, como é que são encarados na Europa, em Roma principalmente, e qual foi o lado positivo da sua experiência até agora e tem sido com relação ao aprendizado e a docência, a discência, primeiramente, depois a docência de latim. Porque aqui no Brasil, quando a gente fala em ensinar latim para o ensino médio, ensinar latim, até mesmo na universidade, a coisa fica assim meio enviesada e ninguém vê por onde, ninguém vê motivo, acha que é coisa de peça de museu, como dizia para a gente no tempo da faculdade, ou então coisa de extrema-direita. Então, ninguém vai estudar mais letras clássicas. O negócio é estudar não sei o quê. Ou então para ser coroinha, né? Bem, o Machado de Assis foi por aí, né? Ele queria aprender latim. Então, ele não tinha como pagar, não havia escolas, não podia pagar uma escola para aprender latim sistematicamente. Ele foi ser coroinha e aprendeu com o padre, não só rudimentos de latim, rudimentos não, acho que ele aprendeu relativamente alguma coisa, teve uma boa iniciação e aprendeu também a língua francesa com esse padre. Foi o único meio que ele viu foi ser coroinha, pelo amor que ele tinha à cultura e às letras clássicas. Pois não, Eduardo, Leonardo, a palavra é sua. Obrigado, Rita. Obrigado. Bem, eu vim para Roma em 2009 sem nenhuma perspectiva de permanecer em Roma, né? Eu nunca tive o sonho de morar em Roma. Desde pequeno eu tinha vontade, o primeiro monumento de Roma que eu vi, mesmo antes do Coliseu, né? Mas o que me trouxe a Roma foi o curso, né, intensivo na Academia Vivarium Novum. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né? Foi a primeira vez que eu entrei num avião e atravessei o oceano para vir para cá. A experiência foi maravilhosa, porque a Academia Vivarium Novum é uma academia aberta, laica, de estudos clássicos por imersão, né? Que reunia, naquele período, hoje o perfil mudou ligeiramente, né, o perfil da academia, mas naquele tempo a academia acolhia, sobretudo, estudantes universitários, oriundos de diversas universidades no mundo todo, religiosos e não, né? E todos nos reuníamos ali, naquele prédio, morávamos todos ali, e tínhamos como língua comum de comunicação o latim. Alguns falavam também grego, né? Antigo, também grego, do grego antigo. Então, foi uma experiência fenomenal. Primeiro, por esse contato com diversas culturas, né? Que eu não tinha no Brasil. Em segundo lugar, eu tive essa nova experiência com a língua latina, uma experiência viva, né? Uma experiência viva, depois de 4 meses de silêncio, porque na academia, Leonardo, quem não sabia falar em latim não podia comunicar. Vocês falavam diariamente latim clássico? O dia a dia de vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, diariamente em latim clássico? Em latim.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Como foi o futebol? Que horas será o almoço? Como estava o almoço? Todo o tempo era latim. Era proibido falar outras línguas, exceção feita ao grego, né? Mas era proibido falar outras línguas dentro da casa, né? Dentro da casa. O Desculpe, professor... e como você que chegou e outros se viravam sem ter conhecimento ainda bastante suficiente do latim? Exato. No Brasil, eu tinha estudado latim em 2004 e em 2005, né? Somente depois eu não tive grandes contatos com o latim. E chegando, eu tive primeiramente um impacto, um trauma quase, né? Muito grande, porque a minha primeira aula foi aula de História da Arte. O professor chegou com um papel cheio de textos de Vitrúvio e começava a ler o texto e explicar o texto latino em latim, mostrar vasos, e eu não entendia nada, né? Só que o corpo fala. Por exemplo, se eu quero beber água, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou indicar a água, o corpo fala de algum modo. E convivendo ali naquele ambiente onde se respirava, né, latim, né? Semana por semana, a gente ia aprendendo, né? Ia adquirindo uma bagagem lexical também, né? Para poder se comunicar. Mas nós que éramos mais fraquinhos na língua, tínhamos aulas de latim todos os dias, né? Pela manhã, antes do almoço, de segunda a sábado. E foi assim por 6 meses, até terminarmos o livro Família Romana, né? Uma experiência bastante interessante foi que, no Natal, dia 25 de dezembro de 2009, eu inventei de ir à Praça de São Pedro para ver a bênção Urbe et Orbi do então Papa Bento XVI, né? E no dia do Natal, em Roma, meio-dia, os ônibus não funcionam mais, né? Os ônibus param. E nós morávamos longe do centro da cidade, né? E eu não sabia como voltar. Liguei para lá e tentei explicar em latim que eu estava na cidade sem ônibus e me perguntando como eu podia voltar para casa. Foi a minha primeira experiência, né? Em tentar me comunicar em latim. Consegui chegar em casa, né? E digamos que essa experiência foi o que quebrou, né? O gelo. E a gente falava, mesmo errando no começo, a gente falava sempre, tinha os professores, todos moravam ali, né? E sempre tinha um professor que podia corrigir, né? Que podia tirar dúvidas, os colegas com quem a gente tentava falar, enfim, foi uma experiência bastante interessante, né? Além disso, o que me marcou e, digamos, lançou as bases para tudo o que eu realizo hoje no campo do latim foi a experiência justamente com o método, indutivo, né? Pela forma como aprendíamos o latim, como se fosse uma língua viva. Aprendíamos falando, né? Falando, lendo, escrevendo, comunicando, né? Foi bastante interessante, não somente pelo fato da gente poder comunicar, né, uma língua, mas que
através desse método, ou melhor, através do aprendizado, né? Através desse método, eu vi abrir-se diante de mim um novo horizonte na leitura dos autores latinos, né? É como beber da fonte, né? Eu via a diferença entre os textos originais e as traduções, não por um defeito do tradutor, mas porque cada língua ela tem a sua especificidade, né? Então, quanto mais eu for capaz de ter contato com o texto em língua original, mais condições eu vou ter de beber mesmo da fonte, de entrar, né, no mundo, na mentalidade dos autores latinos, né? No final do ano, naquele ano intenso de estudos, né, eu consegui fazer uma apresentação, todos os alunos tinham que fazer uma apresentação final, né, e eu escolhi a obra De Tranquilitate Animi, de Sêneca, né? Alguns capítulos. Lemos diante dos professores e explicamos as obras em latim, né? Foi para mim uma experiência bastante interessante de aprendizado e de superação também, né? Porque eu cheguei e precisei fazer 4 meses de silêncio absoluto sem poder comunicar, e depois de mais 6 meses depois desses 4 meses, eu consegui ler uma obra em latim e explicar em latim diante dos professores. Então, Maravilha. foi uma experiência bastante interessante. Esse era o primeiro ponto, né? O segundo ponto foi a experiência que eu tive a partir do contato com a Universidade Salesiana, né? Onde eu me formei e onde eu trabalho atualmente. Eu entrei naquela universidade como, digamos, com uma dupla identidade, né? Eu era de vez em quando professor, de vez em quando aluno, porque quando eu saí do Brasil, eu não era formado em letras, eu não tinha um título em letras, né? E a Academia Vivário Novo, onde eu estudei em 2009, 10 e 11, é uma academia de estudos que não confere títulos, né? Então, eu era um meio professor, mas sem títulos. Então, eu me inscrevi na Universidade Salesiana para obter o título em letras cristãs e clássicas, né? A Universidade Pontifícia Salesiana é a única universidade pontifícia em Roma, mas creio que também fora de Roma, que tem uma faculdade de letras clássicas. É a única, né? Fundada por Paulo VI em 1974. Na Universidade Salesiana, a primeira coisa que me tocou foi o ambiente familiar que se respira, né, dentro da universidade. Por quê? Porque isso favorece uma humanização do estudo, né? A humanização dos estudos. Isso desarma, né, o aluno que chega com medo. Você não encontra aquela aridez do universo acadêmico que vocês conhecem muito, muito melhor do que eu pela experiência mais longa no campo, né? Que vocês têm. Então, esse foi o meu primeiro contato com a Universidade Salesiana. E justamente nesse ambiente foi onde eu comecei, né, a ensinar latim. Lá em 2010, eu tive a minha primeira turma de 17 alunos, né, a convite do decano da Faculdade de Letras, né?
que pediu que a Academia Vivarium Novum enviasse um professor que aplicasse o método indutivo, aquele que se usa com o livro Família Romana. Espetacular. E o professor da academia perguntou se eu estaria disponível. Eu falei, tá bom, eu já estou aqui. Então, eu fui lá como enviado do professor Luigi Miraglia, para implementar esse método na universidade, né? O curso deu certo, foi muito apreciado. Depois eu me inscrevi na faculdade. Nos anos seguintes, eu voltei sempre no verão, né? Esses cursos aconteciam sempre no verão, então fui convidado diversas vezes no verão para continuar esse trabalho lá. Quando eu estava para terminar o bacharelado, eu estava com as malas prontas para voltar para o Brasil, né? Porque o meu dinheiro tinha acabado. E eu não tinha mais condições de continuar por ali. Foi justamente nesta ocasião que o decano me chamou na sala dele e me ofereceu uma bolsa de estudos, né, para eu poder continuar no mestrado. Então, eu aceitei, né, e continuei, né, trabalhando ali na coordenação agora dos cursos de latim, de grego e de italiano, sempre no verão. Depois, o professor de latim da faculdade foi eleito decano, o novo decano, né? E não tinha mais tempo. Então, justamente nessa época, eu estava terminando o segundo ciclo de estudos e ele me fez o convite para entrar no corpo docente agora da faculdade, né? Ensinando latim no primeiro ciclo. Ali foi que eu comecei mesmo com mais força, com mais gás, porque a minha atividade de docência agora, que era inicialmente somente no verão, né, estendeu-se para o ano todo. Nesse meio tempo, eu comecei a colaborar também com o Ateneu Pontifício Santo Anselmo, né, na Faculdade de Filosofia e de Teologia, ensinando latim, mas, digamos, com uma abordagem diferente, porque ali eu não tinha que formar latinistas como na Salesiana, né? Então, tive que aprender, digamos, o dom, né, da flexibilidade, né? Eu tenho que falar a língua do aluno, né? Tudo isso que eu fui aprendendo no curso dos anos. Bem, no caso, Leonardo, seria o latim eclesiástico, a pronúncia eclesiástica. Na Salesiana, inicialmente na Salesiana já era eclesiástica também? Na Salesiana, eu comecei usando a eclesiástica. Em Santo Anselmo, eu uso a eclesiástica. Sim, Santo Anselmo entende-se. Até hoje. Na Salesiana, eu comecei usando eclesiástica e foi justamente um aluno africano, não lembro mais de qual país, né, que questionou por que usamos a eclesiástica se depois a gente sai daqui e vai para escolas, para lugares onde não se usa a pronúncia eclesiástica, né? Porque nos estatutos da Universidade de 1974 tem escrito que a pronúncia oficial da faculdade é a pronúncia eclesiástica. Então eu usava aquela. Depois desse questionamento do aluno, eu vi realmente que era necessário mudar. Não podemos ser uma ilha, né? Então, a pronúncia restituída é aquela, né, a pronúncia utilizada universalmente, né,
fora do ambiente eclesiástico, nos ambientes acadêmicos e não, né? E eu precisava, né, preparar os alunos para entender também uma leitura ou alguém que falasse com uma pronúncia diferente da eclesiástica. Pronúncia ciceroniana, pronúncia clássica. Exato. São quase todos sacerdotes, religiosos, então eu digo para eles, vocês têm a oportunidade de aprender a pronúncia eclesiástica, celebrando missa em latim, indo no Vaticano. Aqui tomamos como parâmetro a língua da pronúncia restituída. Bem, é só fazer uma observação aqui, pessoal. Leonardo já leu no Vaticano, uma vez ou mais de uma vez? Das missas foi uma vez em 2019, Você na missa de São Pedro. De São Pedro. Você leu a leitura de quem foi que você leu? Na oração dos fiéis, foi uma prece em português. Né? Em português. Agora nos fale da sua experiência com Anchieta. Bem, sua tese doutoral. Nós temos justamente. que acelerar aqui um pouco, temos que sim, entrar no nosso tempo. Ok, é esse o último ponto. Né? Eu escolhi José de Anchieta como autor da minha tese por diversos motivos. Rita, agora eu não ouço. A senhora se Desculpe-me. Agora Desculpe-me eu ter que acelerar um pouco, é que nós temos... Mas você vai voltar para falar mais só para a gente aqui sobre sua experiência ou outras coisas mais, tá? Nós queremos você, mais uma vez aqui, com tempo só para você nos falar da sua experiência de latim, inclusive até apresentar o método Família Romana para a gente, quer dizer, para os que não conhecem, porque essa sua experiência em latim para um brasileiro que saiu de um país em que não se preza mais, a escola colocou no ostracismo as letras clássicas e você se fez como brasileiro. O problema é que você é um brasileiro, não é? Se fosse um francês ou italiano, tudo bem, nenhum problema. Mas um brasileiro que não tinha nenhum essa sua odisseia tem que ser contada, tem que ser até escrita para os nossos alunos, para os nossos professores de letras, como algo assim inusitado, tá? E de motivação para a gente, que é professor de letras clássicas, literatura de um modo geral. Isso nos lembra um pouco Machado de Assis, né? O percurso que ele tinha, ele teve que ser coroinha para poder aprender latim, para poder aprender francês com o padre, ele viu que foi a única pessoa que podia fazer isso por ele. Naquela época não podia pagar, como você já ia voltando para cá, não tinha mais dinheiro, né? Ele ia oferecer uma bolsa lá para você continuar. O Machado de Assis foi o padre. Me diga uma coisa, o coroinha naquela época, Leonardo, você que teve iniciação, ele foi seminarista, ele foi quase padre, foi palotino. Acha que no século XIX o coroinha rezava em latim, igualmente o padre, acompanhava tudo em latim, não fazia nada naquela época. Não, ele fazia sim, porque o rito pré-Vaticano II, ele era dialogado entre o sacerdote celebrante e os ministrantes. O povo não participava do ato mesmo. Né? Por isso que o povo rezava terço na hora da missa, cantava os cantos, e o padre era como Entendi por que ele foi correndo, saía correndo de São Cristóvão, pegava a lancha, a barca e vinha para cá, para o centro da cidade, para ser coroinha, e o padre dava a ele algumas moedinhas, e com isso ele comprava livros, e comprava folhetins, comprava jornais para estudar. E o padre ainda ensinava latim para ele. Era um padre muito especial naquela época. Vamos lá, Leonardo, fale sobre Anchieta e seu trabalho, rapidamente, que nós temos que... Só duas, um minuto e meio, ou menos ainda. Não precisa tanto assim. Não, pode falar com mais calma. Bem, porque Anchieta é muito importante para a gente. Sim, eu escolhi José de Anchieta em primeiro lugar porque uma vez, né, um padre colocou esta questão.
né? Mas por que que você, brasileiro, tem que estudar latim? Porque isso tem mais a ver com a gente aqui na Europa. Eu explicava e ele dizia: quanto mais você fala, menos entendo. Eu falei: então tá bom, padre. Mais cedo ou mais tarde o senhor vai entender. Espero que ele esteja ainda vivo para poder ver o resultado, né? Depois. Então, eu escolhi Anchieta porque eu queria mostrar que, pela formação que eu tive, né, que o latim é uma propriedade comum da humanidade comum em si, não da Europa, não da Itália. Eles foram vetores, né? Mas a língua em si, a cultura em si, é um patrimônio da humanidade inteira em si, por tudo Perfeito. que representou, né, Roma e o poderio de Roma, né, para o bem e para o mal. Para o bem e para o Né? mal. Para o bem e para o mal. E isso pertence também a nós. Então, eu gostaria de ver valorizada aqui também ver valorizado aqui também esse aspecto da cultura brasileira, né? Da Bravo, cultura brasileira. E bravo. nasceu de um humanista, né? José de Anchieta é considerado por muitos, né? É considerado o pai da literatura brasileira e, ao mesmo tempo, um humanista, né? E naquele tempo dele não existia humanista. O conceito de humanista era o homem letrado, conhecedor, né, da antiguidade clássica. Não existia o conhecimento das línguas clássicas e da antiguidade clássica era um aspecto intrínseco de um humanista, e tal era José de Anchieta. Então, essa foi a primeira motivação. Né? E depois, a segunda motivação foi também aproveitar os textos latinos de Anchieta em chave didática, porque eu me dediquei desde 2010, quando eu comecei a ensinar, eu me dediquei à didática do latim. Então, eu gostaria de unir essas duas coisas, e é essa a abordagem que eu faço do texto de Anchieta. Também porque está na linha de estudos da minha faculdade, né? Então, eu, sendo ligado à faculdade, eu tenho que, obviamente, produzir um material que esteja dentro da linha de estudo da faculdade, né? Que é o contato entre o mundo clássico e a cultura cristã, né? Entre a paideia clássica e a humanitas cristã, o progresso da língua latina na história, né? A composição latina, o latim como língua de comunicação, ninguém melhor para ilustrar isso do que um jesuíta que usava, né, que tinha a língua latina como um instrumento de comunicação, mesmo de forma forte, né, como prescrição na ratio studiorum, e, consequentemente, a renovação didática, a implementação de um método didático que permita ao aluno, né, estudar o latim como língua de comunicação. Então, eu tomo praticamente o primeiro livro inteiro, mais ou menos 600, 700 versos, do poema da Virgem, de José de Anchieta, e nele aplico a metodologia implementada por Orberg no livro Família Romana. Né? Ai, que maravilha! Você usou aquele sistema. Ai, Aquele Leonardo, que sistema, e maravilha! o livro, sim, e essa edição didática do poema tem como destinatários justamente os alunos que aprenderam latim
com o livro Família Romana. Família Eu Romana. explico Maravilha. todo o texto em latim, com as notas marginais, né? Com figuras, com comentários de diversos tipos, né? Somente utilizando como base as palavras contidas no livro Família Romana, né? E no Olha, eu final, diria para você no último uma coisa, capítulo, eu faço uma desculpe-me. análise do texto. Você merece um prêmio de alguma academia de letras, do prêmio Jabuti, se existe esse critério no prêmio Jabuti aqui no Brasil, porque isso é uma coisa fantástica, Leonardo, você está fazendo. Isso merece que alguma academia de letras, alguma coisa aí veja isso, porque é uma coisa inusitada para um brasileiro, e ao mesmo tempo você trazendo esse superextrato latino como um brasileiro, com o olhar do brasileiro, feito por alguém que viveu aqui no Brasil, numa época em que, né, o Brasil estava começando. Quer dizer, não é só simbólico, como também não é só histórico, como é simbólico, como é até metafísico, porque há a questão da religiosidade também nisso aí, e é uma coisa extremamente pedagógica. Eu acho que você merece apresentar esse trabalho. Alguém tem que, digamos assim, espalhar esse seu trabalho e ser avaliado por academias, como você merece um prêmio, Leonardo, porque você está fazendo. Depois, eu conheço a família romana, o método. Você aplicar isso aí com Anchieta, acho que o Brasil tem que saber disso. Sim, a Academia Brasileira de Letras tem que saber disso. E mais, né? É a minha hipótese da tese, né? Era um princípio que fossem apresentados para os alunos somente os autores considerados, como diziam, probatissimi, os autores ótimos, né? Probos. Cícero em primeiro lugar, né? Cícero em primeiro lugar, acompanhado por César, Salustio e Ponto, né? E os demais não. Há uma linha que diz que a língua latina morre com Tácito e Ponto. Dali em diante não tem nada mais. Eu acho que assim nós perdemos um patrimônio enorme, né? Incomensurável. Temos com José de Anchieta, as obras latinas de José de Anchieta, nós temos um latim do Renascimento, então com muitos ecos digamos, de um latim mais tardio, com muitos ecos do latim das versões da Sagrada Escritura, com um latim litúrgico que não é propriamente um latim clássico, mas a minha hipótese é que é necessário, é possível e necessário apresentar aos alunos que estão aprendendo também estes textos, e as aparentes anomalias, elas devem ser reelaboradas em chave didática. Exatamente. Né? Por exemplo, se eu encontro um texto, por exemplo, um concepta fuisti, que aparece no texto quando o latim clássico pede um concepta es, por exemplo, né? Eu posso usar esse concepta fuisti, que aparece no texto, e utilizá-lo como exercício, pedindo para o aluno corrigir, por exemplo, né? Anomalias do ponto de vista métrico, é possível sim, revalorizar, né? esses textos e flexibilizar um pouco o purismo linguístico também no ensino do latim. Bem, Rita, acho que... Maravilha. Maravilha, Leonardo. Maravilha. Maravilha. Gostaria de ouvi-lo com calma, todos nós aqui, tenho certeza. Com prazer, com prazer. Dessa sua experiência, mas sabemos que você tem, já na Europa, já é mais de meia-noite, quase 1h da manhã. E nós temos que continuar aqui o nosso curso, encerrar o nosso Machado de Assis. Mas, olha, isso é importantíssimo para a gente, não só por você ser um brasileiro, por ter sido aluno nosso lá na Faculdade do Mosteiro de São Bento, o sucesso de um brasileiro chegou a Roma como aluno, foi praticamente catapultado para o vivário, sem nenhum conhecimento mais profundo da língua latina,
foi jogado no ambiente em que só falava latim, hoje você é professor de latim, e mais que isso, você está fazendo um trabalho de enaltecimento, não só do lado como falou o padre, no Brasil, você é brasileiro, né? Me perguntaram várias vezes que língua se fala no seu país, no Brasil. Não sabem nem que o Brasil fala uma língua latina, neolatina. A Europa não sabe nada sobre o Brasil. Então, você fez muito bem trabalhar a Anchieta, mais um louvor para você. E nós queremos saber desse trabalho depois. E esse trabalho tem que ser apresentado às academias aqui, ao ambiente acadêmico do Brasil, não só de letras clássicas, mas a própria Academia Brasileira de Letras, a ABL. Tem que saber disso. Sim. Se for possível, faremos logo, né? Segunda-feira, o meu tempo para entregar a tese termina. Segunda-feira, dia 15, eu vou pedir mais uns dias de tolerância, porque eu ainda tenho que trabalhar mais o último capítulo com a análise do texto, mas espero dar boas notícias ainda antes do Natal. A mim, por favor. Eu serei o seu corifeu aqui no Brasil. Obrigado. Porque realmente é fantástico. Mas, além da abordagem que você faz didática em cima do texto de Anchieta, você faz a tradução do texto, você interpreta também. Olha, eu não faço... Literariamente. Eu ainda não fiz a tradução do texto. Eu tenho aqui, até comigo, a tradução do padre Armando Cardoso, que é uma tradução muito boa, né? É uma tradução muito boa. Não é uma tradução literal, né? Uma tradução em versos alexandrinos, porque, digamos, é o verso que é o metro que mais se aproxima, do ponto de vista rítmico, do hexâmetro, né? Ele escreve em hexâmetro? Ele escreve em dísticos elegíacos. Dísticos elegíacos, um pentâmetro, um hexâmetro e um pentâmetro. Exato. Um hexâmetro e um pentâmetro. Exato, hexâmetro, pentâmetro, porque é um poema de meditação, né? O poema todo como se fosse uma elegia. Oração. Então, tem mais um tom elegíaco. Exato, mesmo um tom elegíaco, exato, elegíaco. Maravilha, Leonardo. Eivado de lirismo do começo ao fim, né? Do começo. Quanta coisa que a universidade não passa para a gente. Eu não fiz, então, a tradução, porque eu não seria capaz de superar a tradução do padre Armando Cardoso, né? Então... como a nossa aqui da Ilíada da Odisseia, de Carlos Alberto Nunes, né? Não tem melhor. A Guida dizia logo, não procure outra, respeita as outras, mas só queremos Carlos Alberto Nunes, que realmente ele foi sublime na tradução da Ilíada da Odisseia e dos Diálogos de Platão. Ok, Leonardo, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Você nos abrilhantou e nos deixou com água na boca com relação aos estudos de latim. Eu gostaria de ir fazer um curso assim, nem que fosse de verão, na Itália, de latim e de grego ao mesmo tempo. Não sei se eu teria ainda possibilidade de fazer, me jogar lá dentro, como você, me jogar só para falar durante o dia, do Calimera ao Kalinicta, direto, mas até... Vamos lá, Rita, vamos lá. Vamos lá, sim, Carol, estou falando sério. Ó. Não, vamos lá. Isso era um dos meus projetos, mas não foi porque houve lá, houve acidente de percurso. Não foi possível por motivo de saúde, graças a Deus agora eu estou liberada, e a pandemia. Mas tudo bem, há tempo para tudo, não é? Há tempo para tudo. Leonardo, muito obrigada. Sucesso na sua vida profissional e acadêmica. Eu tenho um grande carinho por você, porque fui sua professora de grego. Era o melhor aluno de grego, aquele rudimentaríssimo de grego da faculdade, que ninguém conseguia entender nada. Não conseguíamos passar da segunda declinação para a terceira. Mas aquele método agora, Atenas, é muito interessante, né? Sim. Mas também aquela coisa, não há continuidade, o aluno não se sente motivado. E vocês aí na Itália se sentem motivados a isso, apesar de tudo, a Europa, né? A Itália, principalmente, vocês têm essa motivação direta, você vê, foi jogado lá para falar latim.
outros para falar em grego o tempo todo. Isso é importantíssimo. Quando eu chego na Grécia, eu me viro, aí no instante a cabeça começa, aí eu saio, volto, pronto, aí esqueço tudo. Tem que estudar em casa. Então, eu preciso passar uns 3 meses, pelo menos, na Grécia, jogada assim lá no meio da plebe, e aí até com as crianças, até com quem mais eu aprendi foi com as crianças, né? Sim. Ouvindo eles jogarem, brincarem, falando com eles com a maior boa vontade de ensinar. Então, gente, esse foi Leonardo Rosa. Você é de Niterói, né, Leonardo? Eu sou de São Gonçalo. São Gonçalo. Ih, rapaz! Outro aqui, olha, ó. Carol. Ó, eu vivi em São Gonçalo dos meus 3 aos meus 18 anos. E posso dizer que é uma cidade sui generis. Sim, sim. Confirmo com todas as letras e assino embaixo. Eu morava ali na Floriano Lima e depois fui morar no Rodo. Você morava onde? Eu morava no Gradim. Gradim, tá. Na estrada do Gradim ali, eu sei. Exato. Eu conheci. Sim. Pois bem, Leonardo. Então, nós vamos começar agora a nossa aula do Machado. E no final, hoje eu vou... Não tem muita coisa, a gente vai fechar tudo. E vamos ouvir as pessoas que estão aqui falar alguma coisa. O Carol está falando sobre Apuleio, a demonologia em Apuleio, em cima do Dedéu Sócrates. E vou terminar aqui o nosso colóquio sobre Machado de Assis e a Grécia, Luciano Samosata. Não sei se você sabe que Machado de Assis, a segunda fase machadiana, foi totalmente influenciada pela poética de Luciano de Samosata, a poética do hipocentauro, a poética do hibridismo, né? Da sátira menipeia. E Machado tornou-se Machado a partir dessa segunda fase, quando ele entrou em contato com os clássicos, com Luciano de Samosata. Se não fosse isso, tivesse ficado só na primeira fase, talvez nós não tivéssemos o que tivemos depois, né? Não tivesse sido o nosso maior romancista. O maior romancista da língua portuguesa no Brasil e um dos homens mais cultos e autodidata. O mais impressionante. Pobre, mulato, foi cercado por preconceitos desde a sua infância até a sua vida acadêmica, principalmente da sua vida acadêmica, pelo fato de ser mulato, de ter sido pobre, e ainda por cima vieram com um cruel slogan, né? Como é que pode dizer? De que o seu estilo era truncado, era complicado, porque ele era epiléptico e porque ele era gago. Então, foi uma pessoa que foi vítima de tudo quanto é tipo de preconceito, de toda a sordidez do espírito humano, e, no entanto, ele tornou-se o maior gênio da literatura, da literatura romanesca, da prosa no Brasil, em todos os tempos. E foi reconhecido, ainda bem que ao final de sua vida ele foi reconhecido, muito antes do final de sua vida ele foi reconhecido e tornou-se o patrono da Academia Brasileira de Letras, o nosso grande Machado de Assis. Então, vamos encerrar hoje aqui o meu trabalho, sobre a segunda fase machadiana, que eu quero dizer para vocês uma coisa. Nós vimos que tudo começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, quando ele passa um tempo em silêncio, só escrevendo contos, escrevendo poemas, mas não escreveu romance. Depois de Yaya Garcia, ele percebeu que não era aquilo que ele queria fazer, que jamais seria um escritor romântico, também não seria um realista naturalista. Ele não se enquadrava nem na poética romântica, aqueles cânones citados por Victor Hugo, de que o herói tem que ser aquele herói, o herói épico tem que ser como o da antiguidade, o Aquiles, aquela coisa toda, melhor que o herói romântico. Ele estava acima da normalidade, ele tinha que ser superior em tudo, na moral, na ética, até na religiosidade. Ele tinha que ser uma coisa impossível, digamos, para os tempos modernos, tempos contemporâneos, do século XIX. Então, como escrever o romantismo? Quando Alencar inaugura o romantismo no Brasil com Iracema,
O arquétipo de Iracema foi um romance de Chateaubriand chamado Atala, ou Atala em francês, que, na verdade, era uma história que se passava com um soldado francês no Canadá, naquela época, possessão francesa já, com uma índia, um romance de um soldado, de um guerreiro francês, com uma índia canadense, lá nos gelos das estepes do Canadá, e essa índia morre, passa por uma mesma coisa, assim, mais ou menos, se apaixona, mas morre porque não podia se casar e coisa e tal. Então, é mais ou menos isso que o Atala narra. E Iracema de Alencar se baseia, tem como arquétipo Atala. Todo mundo fala que Machado de Assis copiava todo mundo. Copiava Xavier de Método, todo mundo copiava todo mundo. Iracema, que inaugura o nosso romantismo, teve como arquétipo Atala, de Chateaubriand, né? Na França. Só que, naturalmente, como dizia o Machado de Assis, nós temos de pegar a matéria dos outros, mas temperá-la com o nosso tempero. Vamos pegar as comidas, as coisas dos outros países, dos outros, mas nós temos a obrigação de temperá-las com o nosso tempero, da nossa casa. E é isso que o Alencar faz com Iracema, e deu aquela coisa maravilhosa, o primeiro romance, primeiro livro, primeiro romance que abre o romantismo no Brasil, com aquela Índia ideal, com aquela coisa, todo aquele relato idealizado de uma Índia que, na verdade, nunca existiu, nunca foi. A Índia era uma vestal, ela era uma sacerdotisa da sua tribo, como se fosse uma vestal romana. Então, nós sabemos, já não vou bater nessa tecla, que todo o nosso romantismo tinha como objetivo suprir uma lacuna que nós não tivemos no Brasil. Nós começamos em 22 com a nossa independência, 1822, quando o Brasil começa a ser um país. Até então era uma colônia. Se nós pegarmos Gregório de Matos, Santa Rita Durante, outros escritores ou poetas, eles não foram do Brasil, foram de uma colônia, eram mais portugueses do que brasileiros. Agora, para falarmos de literatura brasileira, nós começamos, todo mundo sabe, com o romantismo. Então, Alencar abre o romantismo, assim como Gonçalves Dias, com a poesia indianista, foi outra coisa belíssima. Nós sabemos que tanto o índio como qualquer outro herói romântico no Brasil, e eu gosto muito de citar o indianismo, porque foi o arquétipo mais perfeito que nós tivemos aqui no Brasil, porque foi uma tentativa de suprir uma Idade Média que nós não tivemos. Enquanto a Europa tinha lá os seus heróis medievais, os seus cavaleiros, os seus Roland, Tristão, Reatu e etc., Lancelot, Parcival, tinha toda essa gente, nós não tínhamos nada, nós nem existíamos como país. Havia o nativo, sim. Mas, então, o que o romantismo da Europa fez? Mergulhou nas suas raízes medievais. Né? Nós sabemos que Victor Hugo, que Grimm, que Goethe, que vai fundar o romantismo na Alemanha com Goethe Schiller, vai criar um movimento chamado Sturm und Drang, né? Sturm und Drang, em alemão, que é tempestade e ímpeto, contra toda aquela temática classicista que vinha do neoclassicismo. Conhecia, como mais ou menos na época de Luciano, no Império Helenístico. Todo mundo era tudo, mas ninguém era individualmente alguma coisa. Foi na época do classicismo. Todo mundo na Europa era clássico, mas ninguém tinha uma cara própria. Então, os românticos, vamos dizer, chamar de românticos, os teóricos do romantismo, como Goethe, Schiller, na Alemanha, na França, nós tivemos, quem, meu Deus do céu, os poetas Gerard Nerval, os mais por aí fora, Victor Hugo, que foi o grande papa do romantismo na França. O que esses teóricos vão fazer? Vão buscar algo que lhes sejam próprios, as suas raízes. Então, eles mergulham no passado medieval de suas nações, que estavam começando a surgir, né? A ideia de nacionalidade. O alemão é alemão, o francês é o francês, o russo é o russo. Então, o que esses teóricos fazem, esses homens intelectuais fazem? Mergulham em suas raízes medievais e procuram trazer as suas histórias, as suas lendas, as suas histórias. Nós vimos os irmãos Grimm na França, na Alemanha, ressuscitando a Branca de Neve, os 7 anões, aquela coisa toda, Mamãe Ganso na Noruega, o grande Christian, não lembro dele, Christian, se agora o sobrenome. E
Não, o Victor Hugo vai cascavilhar em Notre Dame de Paris todo aquele passado francês medieval. Então, a Idade Média volta à tona como sendo o momento em que cada um teve a sua raiz fincada na Europa. Então, a França, quando o Victor Hugo procura escrever o Corcunda, Notre Dame de Paris, ele está buscando as raízes do que seria depois o povo francês. O Goethe, quando cascavilha as raízes do Dr. Fausto, as histórias todas da Idade Média alemã, está tentando dar uma identidade, está buscando, ressuscitando uma identidade para o povo alemão. Aí no Brasil, em Portugal, nós temos também, né, o Alexandre Herculano, tanto na história como na literatura. Eurico Presbítero, a dama do pé de cabra de Herculano, é uma coisa fantástica, né? É aquela história, são aquelas raízes portuguesas, ainda quando havia o Portugal, era Cantábria, havia outros nomes, não era nem, como é que chama, na Idade Média, aqueles feudos, aqueles condados todos, em que Eurico vai se degladiar entre a cruz e a espada, literalmente, entre a vida religiosa e seu amor por Ermengarda, aquela coisa toda. Então, na Portugal, nós temos o grande Alexandre Herculano, tanto na história como na literatura. E no Brasil, nós tivemos o Alencar. Alencar, Gonçalves Dias, esses dois foram os máximos. Então, eles vão buscar em quê? Que Idade Média nós tivemos? Começamos em 1822, século XIX. Vamos ao indianismo. Vamos colocar no mesmo nível que o europeu tem as suas raízes medievais, seus heróis medievais. Nós temos também aqui o nosso nativo. Então, o nosso índio vai suprir essa lacuna do medievalismo que não tivemos no Brasil. Então, utopicamente, eles fizeram uma coisa maravilhosa. Se pegarmos Iracema é a história da fundação do Ceará. O filho de Iracema, como guerreiro português, é o primeiro cearense, Moacir, o filho do meu sofrimento. Então, para que existisse o primeiro nativo, teve que morrer. A América teve que morrer para poder ser um país, né? É o que mostra Alencar na sua simbologia de Iracema, que quer dizer América. É um calambu, é um trocadilho de América, Iracema. Não é nome nenhum, ele criou naquele momento. Pegou América e fez um anagrama, não sei como é que se diz, um calambu, e ficou Iracema. Então, aquela Índia nunca existiu, na verdade. Nós nem sabemos direito. Nós nunca nos preocupamos em saber como é que o índio vivia, coisa e tal. Mas aquele perfil da Iracema, o perfil do Peri, são de cavaleiros medievais, é de um cavaleiro medieval. O Peri lida de igual para igual com o Dom Antônio de Maris, em Guarani. A mesma dignidade, a mesma ética, a mesma moral, a mesma grandeza de Dom Antônio de Maris é o do Peri, o índio, né? Iracema como uma vestal que rompe com a sua tradição índia por causa do amor pelo soldado português, pelo guerreiro português, e por aí vai. Então, gente, isso foi muito bom no momento X. Tudo bem, marcou uma lacuna, iniciou o Brasil na literatura. Ótimo. Mas chegou o momento, século XIX, metade do século XIX, ninguém estava mais aguentando, nem na Europa, essa coisa, esse ideal, esse arquétipo idealizado do herói. Os tempos eram outros, a máquina, a Revolução Industrial, tudo estava pedindo um outro tipo de herói. Então, Victor Hugo faz um tratado, escreve um ensaio sobre o herói épico, o herói romanesco, dizendo que tinha que ser, como na Antiguidade foi Aquiles, depois na Idade Média foram os cavaleiros medievais, e que na Idade Contemporânea, na idade dele, seria não sei o quê, uma pessoa assim, assim, assim. Mas com aquela grandeza também arquetípica, não real. Machado de Assis começou como romancista romântico, escreveu Helena e Yaya Garcia, pela ordem, Ressurreição, depois A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Mas ele não tinha nenhuma... Ele era um gênio, era genial. O homem lia demais, embora fosse uma autodidata. Ele estava sintonizado com as grandes cabeças da Europa e com os gregos, principalmente com Luciano de Samoza, tá aí os clássicos todos do teatro grego, principalmente. Então, ele não gostou dele na sua primeira fase romântica e parou. Parou 20 anos. 20 anos fazendo, claro, crônicas, contos, poesia, coisa e tal, estudando muito. É nesse contato, nesse ato de estudos e de ausência como escritor, que ele entra em contato
com os grandes escritores europeus, como Sterne, como Swift, como o próprio Voltaire, como o Erasmo de Roterdã, que foi muito mais além do século XVI. É aí que começa o conhecimento dele da poética de Luciano de Samosata, que já falei para vocês aqui nos dias anteriores. Aquele grego helenista, aquele sírio helenístico do segundo século da nossa era, que não estava mais aguentando aquela visão cosmopolita do mundo helenístico romano, do Império Romano helenístico, já na época de Marco Aurélio, a sua acme, a sua maturidade deu-se durante o governo de Marco Aurélio. Então, ele deixou de ser o que queria, a família queria, nós já sabemos, queria que ele fosse arquiteto, escultor. Ele rompeu com a tradição familiar e foi estudar, foi seguir a paideia grega. E tornou-se mestre de retórica, tornou-se escritor, foi tudo, foi isso, foi aquilo outro. Como todo gênio, ele não se adaptava a nada e estava sempre querendo questionar e querendo buscar alguma coisa a mais, e chegou. O seu problema era que separar, primeiramente, a história da literatura de ficção, da ficção, ele fez isso muito belamente, e criar um estilo novo de literatura, que foi o que ele conseguiu através digamos, da reflexão que ele fez em cima de um quadro que ele viu de Zeuxis, o famoso centauro de Zeuxis. Aquele hibridismo, o homem-cavalo. Então, ele falou, eu vou criar um gênero literário que não seja aquilo que nós tivemos até agora, ou tragédia, ou comédia, ou ditirambo, ou diálogo, ou isso ou aquilo. Essa autoridade que cada gênero tem, uma coisa, ou é poesia, desculpe-me, ou é tragédia, ou é comédia, ou é isso, ou é aquilo. Eu vou acabar com isso. Eu vou causar um escândalo total. Claro, eu vou receber muitas pauladas na cabeça, mas eu vou. Foi Menipeia criou o estilo híbrido, o estilo Spudogelaio, sério, cômico, que nós temos nos seus trabalhos, vimos no Diálogo dos Mortos, em toda a sua obra, que consta de 80 trabalhos. Todos eles completos até agora, inalteráveis até agora. E que foi odiado, que foi colocado no ostracismo por toda a história da literatura, da Igreja, inclusive. Por causa da Igreja, os literatos também o deixaram de lado, porque a Idade Média toda e até a Renascença, Erasmo tentou fazer o elogio da loucura, e é aí que eu vou pegar agora. Tá? Então, Machado de Assis vai por essa linha. Ele entra em contato com Sterne, ele lia muito bem inglês e francês, e a sua mulher lia muito bem inglês. Talvez ele também lesse inglês. Então, ele estava em contato direto com Sterne, com Swift, com Xavier de Maistre, com toda aquela gente boa, com Burton, na Inglaterra, do século XVI, século XVII. Ele lia tudo isso. A biblioteca dele era exemplar. Inclusive, consta em todos aqui, o Enilton de Sarrego, que foi um dos maiores estudiosos de Machado de Assis nos tempos atuais, encontram-se na sua biblioteca os 2 volumes de Luciano de Samosata, da obra completa, cuja tradução é a mesma, em francês, para o francês, é a mesma que o Enilton usou para fazer a sua tese doutoral nos Estados Unidos com a Ellen Caldwell. Então, o Machado não só tinha contato com o Luciano pelos autores europeus, como Erasmo, do século XVI, depois do século XVII, depois do século XVIII, século XIX, mas como ele próprio lia, e ele cita Luciano em muitos dos seus trabalhos. Então, tudo começou para o nosso país. Ele não aguentava mais aquela tradição romântica certinha, aquela autoridade do romantismo. Então, o que ele resolve? Ele parou de escrever os seus romances e ficou isolado estudando, escrevendo suas crônicas, até o estalo, que foi quando ele lança, em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, como nós já sabemos, que foi um romance que escandalizou o público. Ninguém entendia nada. O que é isso? É romance? É brincadeira? É piada? É chalaça? O que é isso? Um escritor, um autor é o defunto. Não é um defunto, não é um autor que morreu, defunto. É um defunto que escreve, é um defunto autor. Então, o que é isso, gente, esse defunto autor? Já é aquela junção do sério com o cômico de Luciano, que vai dar justamente a ironia machadiana,
a nova característica da sua segunda fase, o Spudgeloio, o sério cômico, a sátira menipeia, né? O menipo de Luciano vai estar presente no seu espírito de ironia. Então, tudo começou com a Elogio à Loucura. Eu aconselho a vocês a lerem o Elogio da Loucura de Erasmo de Roterdã. A loucura falando no púlpito, né? Século XVI, em 1509 e 1511. Houve 2 publicações de Elogio da Loucura. Claro que a igreja bateu em cima de Erasmo, porque com isso Erasmo vai criticar a igreja, criticar os bispos, criticar toda aquela questão do eclesiastismo, e vai criar um problema também, vai fazer com que Lutero, né? Vem também o cisma a partir daí do Elogio da Loucura, o cisma de Lutero com o Vaticano. Então, o Concílio de Trento vai colocar Erasmo para lá, e Erasmo vai ter problemas sérios, mas esse Elogio da Loucura é justamente a primeira obra no século XVI que ressuscita em totum, digamos, toda aquela mentalidade do Spudgeloio, da sátira menipeia luciânica, ok? É aí que começa tudo. Então, Elogio à Loucura, de Erasmo de Roterdã, é uma sátira sociedade do século XVI, XV e XVI. Ele não tem intenção de mudar a sociedade, é realmente uma sátira, porque não é aquela sátira do Império Romano, o nome dele, aquele satirista romano, se agora o nome dele. Juvenal. Que queria modificar. Não! Era a sátira com o objetivo de gozar e de ser gozada pela própria. A loucura goza-se a si própria. Ela ridiculariza tudo e depois ela mesma se ridiculariza a si própria. Então, a sua intenção era fazer uma brincadeira e oferecer à própria sociedade um espelho de si mesma, para que ela pudesse também achar graça ao ver-se tão ridícula e tão mesquinha. Então, Elogio à Loucura não é somente uma sátira para que leva o leitor a se divertir com a descrição de atitudes importantes dos dirigentes políticos e religiosos, mas é, antes de tudo, uma crítica ferrenha e um grito de alerta à hipocrisia da sociedade, sobre a insensibilidade dos detentores do poder, sobre a perda de valores da vida. A própria loucura se regozija como imperatriz de todos e de tudo. Então, gente, isso aí foi o pontapé inicial. E Machado de Assis, aquilo que nós chamamos, que sem entender a crítica, o pessimismo machadiano, a ironia machadiana, que se baseia no seu estado pessoal. Vão dizer que o homem era assim, criticava, era satirista, era pessimista, mostrava a vida cruel, o homem cruel, com as suas crueldades. O homem como ele é, exatamente. Isso era porque ele foi pobre, foi mulato, foi neto de escravos. Isso é a maior ignorância a respeito do percurso literário, né, da paideia, digamos assim, de Machado de Assis, que é justamente a paideia luciânica. Então, temos de abordar, antes de tudo, os alicerces da segunda fase machadiana, que foi a paródia e as citações truncadas, que representam um papel importantíssimo no Elogio da Loucura. Ele já pegou aí, já vem por aí. Não só ele, mas todos os grandes europeus, né? Todos. Inclusive, nós tivemos antes também o Sêneca, em Roma, que usava a sátira menipeia, usava o lucianismo, essa poética do Luciano, do hibridismo, né? Ele vai fazer uma sátira terrível do imperador Cláudio. Então, a loucura, que é outro problema também que persegue Machado, que a gente pensa que a loucura é porque ele tinha problemas, tá? A loucura é uma fascinação de todos os grandes escritores, de todos os grandes poetas, porque a loucura traz aquilo que Luciano pregava, gente. A akratos eleuteria, em grego, a liberdade sem limite. Só os mortos, como Quincas Borba, como Brás Cubas, e os loucos, como Quincas Borba, podem ultrapassar os limites da cruel realidade e fazer como a loucura fez em Erasmo de Roterdã, no discurso de Erasmo. Falar tudo aquilo que tem direito e que pode ir além dos limites. Porque não tem limites para a loucura, nem tem limites para quem já morreu. Por isso, o Brás Cubas é um defunto escritor. Eu não sou um escritor defunto, ou seja, já morto, acabou. Eu sou um defunto que vai escrever. E daqui de onde eu estou, eu posso dizer tudo o que quero, eu posso falar tudo o que aconteceu, eu não tenho mais com o que me preocupar, eu não tenho mais nada a temer. Essa que é a grande questão
do defunto escritor Brás Cubas, tá? É a questão da Ácratos eleuteria de Luciano, a liberdade para dizer o que bem quer e o que entende. Então, quando pergunta a Machado de Assis, o que é Brás Cubas? Você imitou os de fora? Você imitou o Xavier de Médici, como eu falei para você? Você imitou o Voltaire? Você imitou o Pangloss de Voltaire? Você imitou Erasmo? Você imitou um monte de gente? Esse, imitou o Stern, imitou o Almeida Garrett? Esse realmente. Porque imitar fazia parte da segunda sofística, vocês sabem disso? Que a imitação era algo assim de grandioso, mas ele dizia, eu imitava, mas eu botava o tempero da casa. Imitar, por imitar, não, mas se você pega as coisas dos outros e traz para sua casa e bota o seu próprio tempero, aí é genialidade, aí está a originalidade. E foi isso que eu fiz. Enquanto o senhor Xavier de Maistre escreve o seu herói dando voltas em torno do seu quarto, com as suas memórias do seu quarto, o seu Garrett viajando pela sua própria terra, o Stern pela terra dos outros, o meu Brás Cubas, que tem tudo deles todos, claro que eu coloquei, me baseei do Xavier de Maistre, me baseei neles todos, mas só que enquanto eles fazem isso, um faz uma viagem em torno do seu quarto, o outro uma viagem em torno de sua terra, o outro na terra dos outros, o meu Brás Cubas faz uma viagem em torno da vida. Bom, esse é o tempero particular do Machado de Assis e a sua genialidade. Copiar é se basear, sim, mas com a sua genialidade, com o seu toque. E era essa a grande característica da segunda fase, aliás, não era, de Machado de Assis. Tá? Ele pega toda essa questão luciânica, da sátira menipeia, da liberdade criativa, tanto é que ele vai dizer, eu não vou começar como todo mundo começa até agora, o meu romance do início, do meio e o fim, nem também vou começar do meio para o fim, como fez muitos clássicos, em Media Res. Não. Ele não segue nenhum roteiro, nenhuma linha. Uma hora ele fala disso, depois ele fala da Virgília, depois ele fala da Flor da Moita, depois ele volta à infância dele. O fluxo é o da imaginação. São as memórias. As memórias, ainda por cima, póstumas. Ou seja, as memórias com total liberdade. Esse póstumas em Brás Cubas, em Machado, é a Ácratos eleuteria. Né? Ele diz, eu sou um escritor defunto. Aliás, eu sou um defunto escritor, me desculpe, eu sou um defunto escritor. Ou seja, a minha pena, eu estou escrevendo com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Essa melancolia não é bem essa melancolia, a angústia, mas é a melancolia para eles, para os que seguiram a sátira menipeia, a melancolia é aquela falta do novo, de outra coisa, de novidades, como era o romance romântico, só aquilo ali, o romance realista era só aquela coisa. Então, isso causava nas pessoas uma certa melancolia. Então, ele vai dizer, eu estou escrevendo com a pena da galhofa, ou seja, a comédia, e a tinta da melancolia, ou seja, o sério e, ao mesmo tempo, o cômico, ou o cômico e o sério. Então, é isso que quer dizer que as pessoas não entenderam e vão dizer que Machado de Assis era pessimista porque ele seguia o não sei o quê, porque ele tinha problemas de recalques com relação à sua pessoa, a sua vida, o seu ser, a sua educação, a sua existência. Gente, um monte de coisas que não fazem sentido, mas quando a gente faz, depois que a gente conhece esse trabalho do Newton de Sarrego, que a Ellen Caldwell foi quem introduziu nos Estados Unidos. Como eu falei, essa mulher americana que leu Machado de Assis e disse para a gente, vocês não merecem Machado de Assis. Ele está há 1000 anos na frente dos brasileiros. E realmente estava. Os 2000 anos que separam Luciano de nós todos até agora, da literatura contemporânea, que nós não chegamos a conhecer. Na Europa, mais ou menos. Né? Luciano ficou na obscuridade, porque Fóssil e a enciclopédia Suda arrebentam com ele. Ele é um amigo de Satanás, ele é isso, aquele outro, respeita os deuses dele, nem os deuses cristãos. Então, mas reconheciam a grandeza do seu estilo. E foi por isso que ele chegou até nós, mas com certas reservas. E só o Erasmo que vai todos. E depois ele também cai no ostracismo, né? O Luciano, depois isso aí. E Machado, a sátira menipeia, permanece na mão de pouquíssimos intelectuais, só os grandes intelectuais, tá? Entre eles, Machado de Assis. Então, Machado possui sua biblioteca, como eu disse para vocês, Œuvre complète de Lucien de Samosat, em francês,
tradução francesa de 1874, que é uma das melhores, que é a de Eugène Talbot, que é a mesma que o Newton usou na sua tese doutoral para estudar e escrever o seu trabalho, O Calundu e a Panaceia. Ora, o trabalho desse professor mineiro, que foi para os Estados Unidos estudar com Ellen Caldwell, se chama O Calundu e a Panaceia. Em Brás Cubas, o Calundu, ele diz assim, não sei se vocês se lembram, quem já leu Brás Cubas, o meu povo anda muito calundútico. Eu preciso inventar um emplasto, inventar alguma coisa, uma panaceia. A panaceia é o estilo, Spudgelói, é o novo estilo, para acabar com aquela coisa do romantismo, aquela coisa sempre muito chorosa, muito lacrimosa, muito certinha, muito... Dá todo mundo calundútico. Calundu é isso, é uma palavra africana. Então, ele quer criar uma panaceia, tanto é que Brás Cubas fica pensando, o tempo todo tem uma ideia fixa que diz que vai ser mais a causa da morte dele, vai ser mais a ideia fixa do que a própria pneumonia. Que ele pensou tanto numa ideia de fazer um emplasto, e que daria o nome dele, esse emplasto seria o quê? Seria uma panaceia para acabar com essa tristeza do brasileiro. Isso é uma sátira. A tristeza era aquela mesmice da literatura, do romance romântico e até mesmo realista naturalista. Então, o calundu é esse mal-estar, essa bile negra. Essa bile negra, como ele disse que era dos gregos, a tristeza, que não tinha nada de novo. Ou era isso, ou era aquilo. E ele vai fazer a panaceia, trazer a panaceia. Daí o Calundu e a Panaceia, que foi um título belíssimo que o Newton, assim, super original. O Calundu era aquela mesmice, e a Panaceia é o que ele traz de novo, abrindo a sua segunda fase com Brás Cubas, e que o próprio Brás Cubas é a Panaceia. Ele vai dizer, eu não consegui fazer o meu emplasto, mas depois que morri, eu estou... É como se o emplasto, a sua panaceia fosse, depois da sua morte, a sua liberdade, a sua actatus eleuteria. Eu agora, depois de morto, eu estou fazendo aquilo que eu não consegui fazer com o meu emplasto. Eu vou fazer agora. Está a prova aí de que, realmente, a panaceia era o Spudgelói luciânico, essa actatus eleuteria para mudar a mesmice daquilo que se fazia. Tanto é que o seu Brás Cubas não foi inserido logo no início como romance, ninguém sabia o que era. E o mais interessante, ele vai continuar com essa abertura luciânica com o próximo romance, que é Memórias, que é o Quincas Borba, que já sai de Brás Cubas. Interessantíssimo que Brás Cubas já aparece em Quincas Borba. Desculpe-me, Quincas Borba já aparece em Brás Cubas. Ele é amigo de Brás Cubas, era um bem-nascido, um menino rico, que teve uma infância muito, digamos, muito rica, digamos assim, era filho de uma viúva rica, coisa e tal. E depois de adulto, ele inventa uma filosofia, se torna filósofo. É amigo de Brás Cubas. Se torna filósofo, cria Humanitas, uma filosofia tão profunda, quer dizer, uma sátira ao positivismo, a tudo aquilo que Machado de Assis não suportava, correntes, nada que fosse, digamos assim, dogmático. Né? Ele era antidogmático. Ele não suportava aquela teoria positivista do meio, do coisa e tal, ele detestava aquilo tudo. E, ao mesmo tempo, ele buscava, como Luciano. Luciano vai criticar tudo, inclusive a retórica e a filosofia. Ele tinha esse princípio, ele tinha esse mesmo comportamento. Então, o Quincas Borba, que aparece em Brás Cubas como amigo dele, e morre, inclusive, na casa de Brás Cubas, era justamente aquela pessoa que enlouquece, porque a loucura, junto com a actatus eleuteria, com essa imagem do catoscopos, daquele que está lá em cima, que olha de cima para baixo e observa tudo, de Luciano, e ele, no caso, era o próprio Brás Cubas, né? O homem que já morreu e que pode dizer tudo, que está do outro lado. Ele está observando como o catóscopos de Luciano. Só que o catóscopo, como o Ícaro Menipo, que eu mandei que vocês lessem, é aquele, o Menipo sobe, vai lá para a Lua e de lá fica vendo toda a Terra e mostrando tudo, dizendo, olha só como é que é os homens cá de baixo, que coisa que é aquela coisa que você vê lá embaixo, olha o que é que eles são aqui, um bando de formigas, quer dizer, aquela ironia, aquela crítica da visão de quem está em cima, que no caso de Brás Cubas, de Machado, quem faz é o Brás Cubas no mundo dos mortos, no outro mundo, no além-túmulo. Então, ele está com essa liberdade do catóscopos de Luciano. Eu posso dizer tudo, falar de vocês, idiotas.
Quanta idiotice. Inclusive, ele faz uma autocrítica. Eu fui muito mal criado pela minha família, não tive educação nem que prestasse, me educaram muito mal, eu fiz isso assim, eu fui vítima de uma educação assim. Ele fala tudo. Eu não fui lá grande coisa, eu fui isso, fui aquilo. Ele fala justamente o que ele é, que o homem foi. Nada de pessimismo, nada também de arquétipos românticos, nem também inferiores, animalizados, como foi o caso do naturalismo. Não, é o homem como ele é, com a sua consciência de que tem o seu lado apolíneo, o seu lado dionisíaco. Ele diz, eu sou fruto da educação que tive, de meu pai, que passava a mão na minha cabeça, minha mãe era assim. É uma coisa linda. Por isso que a Nise da Silveira disse, eu aprendi psicologia, não é, meu caro Carol, com Machado de Assis, e é o Quincas Borba, e é justamente Brás Cubas e Quincas Borba. Gente, eu lembro, cada vez que eu leio, ontem eu andei folheando Quincas Borba e Brás Cubas, sou louca pelo Quincas Borba. É uma lição de psicanálise, é uma coisa profunda. O homem estudou muito. O homem estudou muito, a psicologia estudou muita coisa, Machado de Assis. A loucura, a questão da loucura do Quincas Borba, quando ele cria Humanitas, é Humanitas, né, Leonardo, a pronúncia? Humanitas ou Humanitas? Humanitas. Humanitas. Ele cria uma filosofia nova, que é Humanitas, que é justamente o contrário, a negação de tudo que se fazia naquela época. O positivismo, o de Taine, a lei do determinismo, de Politeia e outras coisas mais, o positivismo, tudo aquilo ali é o contrário do que se encontra em Humanitas, de Quincas Borba. E ele criou até um ritual, uma seita, queria fazer uma igreja, como os positivistas fizeram. Nós temos aqui uma na rua Benjamin Constant, nós temos uma igreja positivista ainda, um templo positivista. Então, o Quincas Borba cria até uma dança, ele mostra para Brás Cubas a dança ritual para as pessoas que viessem a ser iniciadas na Humanitas. Então, é uma coisa belíssima a loucura. Então, Quincas Borba morre, aquele menino bem criado, bem nascido, rico, criado com todo luxo, que era o imperador na época das festas do divino, saía, a mãe o vestia de imperador, que era uma coisa belíssima, ricamente vestido das procissões do divino, e teve uma educação brilhante, chegou a ser um filósofo, só que ele enlouquece ao criar essa filosofia Humanitas, já é uma consequência da sua loucura, mas uma loucura totalmente sublime, que ele sabia que estava louco, e depois ele morre nos braços, praticamente, de seu amigo Brás Cubas. Aí aparece Quincas Borba, antes de morrer, de voltar para a casa de Brás Cubas, Quincas Borba vai para Barbacena, sua terra natal, já louco, completamente louco, e é lá que ele conhece o Rubião, que vai ser o protagonista de Quincas Borba. Mas, por incrível que pareça, por que o nome do romance não é Rubião, não tem nada a ver com o Rubião, e sim Quincas Borba, que apenas passa, apenas lega ao Rubião, que é o herói de Brás Cubas, de Quincas Borba, a sua riqueza e a sua loucura. O seu testamento é a sua riqueza e a sua filosofia, e o seu cão. Olha aí o cinismo, a alusão ao cinismo de Menipo. O seu cão, que também se chamava Quincas Borba, é o único legado, a sua riqueza. Ele tinha dinheiro, ele era rico. O Quincas Borba era filho único de uma mãe rica, viúva, e ele enlouqueceu e foi para Barbacena, depois é que ele volta para morre na casa de Brás Cubas. Mas, enquanto ele estava em Barbacena, ele conhece o Rubião, que era um simples professor de gramática lá em Barbacena, um provinciano, um agroikos, como dizemos em grego, um agroikos, um matuto, um provinciano, que ia se casar com a irmã, cuja irmã, Piedade, ia se casar com Quincas Borba. Só que Quincas Borba enlouquece, aliás, a Amana Piedade morre antes de se casar com Quincas Borba, e Quincas Borba enlouquece e passa para ele toda a sua herança, inclusive o seu cachorro, Quincas Borba. E a sua filosofia Humanitas, e disse, olha, cuide do meu cachorro, deixa um testamento, dizendo no testamento tudo que ele tinha que fazer com o cachorro, e morre depois, volta para o Rio e morre na casa de Brás Cubas. Bom, vamos agora ao Quincas Borba mesmo, né? Então, o Rubião, que é o herói de Quincas Borba, é o personagem principal de Quincas Borba, que não é o Quincas Borba. Agora, o interessante é que o nome do livro é Quincas Borba. Pensem bem. O nome do livro é Quincas Borba, mas o herói
é o Rubião. Só que o Rubião herda não só a riqueza do Quincas Borba, o seu cachorro, e a sua riqueza, tinha muitas apólices, muitas terras, muito dinheiro, muita coisa, ficou para ele. Então, de um agrocos, de um homem que era um professor provinciano, coitado, pobre, de repente se vê milionário, vem para a cidade, vem para a província, e aqui ele se encontra, já na viagem, se encontra com um casal de trapaceiros, o Cristiano Palha e sua mulher, a Bela Sofia, que percebem que ele era um homem ingênuo, ele tinha dinheiro, vinha com muito dinheiro, mas percebem que ele era um homem ingênuo. Então, o tal do Palha, vou acelerar aqui, tenta se aproveitar dele e consegue tirar todo o dinheiro, né? Ele vem para cá, compra uma casa muito rica aqui na Baía de Botafogo, muita coisa rica, ele fica encantado com a sua riqueza, olha, o céu e o mar, tudo isso aqui pertence a mim, como se fosse meu. Aí ele se compara com o Louco do Pireu, de Luciano, o Adimantos, que é um personagem que é igualzinho ao Louco, ao Rubião. Mas só que o Adimantos dizia que todos os navios do Pireu eram dele. E ele morre louco. Então, não há nenhum problema aí de tragédia, porque ele começa louco e morre louco, tudo bem. Achando que os navios do Pireu eram dele. Isso está em Luciano. Então, foi nisso aí que Machado se baseou, né? Mais uma vez, no Louco do Pireu. Então, a loucura, que é o problema principal em Quincas Borba, gente, é a loucura que não foi só iniciada pelo próprio Quincas Borba, que morre logo em seguida, mas o coitado do Rubião, o agrocos, o camponês, o provinciano professor de gramática lá de Barbacena, quando se vê totalmente enganado por Palha, se vê pobre, e a mulher dele, de quem ele gostava, ele se apaixona pela mulher, pela Bela Sofia, a Bela Sofia também não gosta, disse a ele que não queria saber de um homem rude, de um homem burro, de um homem idiota. Então ele fica tão desesperado que ele volta para Barbacena e enlouquece. Ele enlouquece também. Então, é o problema da loucura. A loucura que vai tornar os homens, vai mostrar aos homens quem realmente ele é, né? Através da loucura. Então, essa paixão pela loucura não é porque Machado, a gente pensar porque Machado, porque a loucura é um motivo de manifestar-se na obra literária a acrotoseleuteria, somente na literatura. O louco pode dizer o que bem quiser, pode fazer o que bem quiser. E acontece que a loucura está por cima de todas as traves dos preconceitos, não? E também da vaidade do homem, da vaidade principalmente. Então, quando aquela vaidade toda que Cristiano, que Rubião vem para cá e fica todo cheio, porque estava rico, ganhou, ele diz assim, inclusive ele diz isso, olha como a sorte se voltou para mim, como eu fui sortudo. Se Quincas Borba se casasse com Mana Piedade, talvez eu tivesse apenas uma parte da herança e ela não tivesse morrido, né? Mas como ela morreu e dele se casou com ela, veio tudo para mim. Ela morreu e ele também morreu. Então, eu tive a sorte de ficar com todos esses bens materiais. Então, eu estou rico hoje. Eu estou aqui, andava de sandálias turcas, né? A casa com mordomos. O Cristiano disse para ele, olha, não queira mordomos negros, não queira os seus serviçais negros, não. Bota em francês, bota um inglês, um mordomo inglês, o seu cozinheiro francês. Ele disse, mas eu queria os meus cozinheiros lá de Barbacena, as minhas mulatas, os meus negros que cozinhavam bem. Não, você vai ter na cozinha um maître, um francês, vai ter um mordomo inglês, não sei o quê. E ele fazia tudo isso. E o dinheiro saindo, e Cristiano acabando com toda a sua herança, ele não percebeu nada. A vaidade das vaidades, tudo é vaidade, como diz o Eclesiastes, que era o maior livro para Machado de Assis. Então, quando ele se vê arrasado e ludibriado pelos seus amigos, entre aspas, ele volta para Barbacena e enlouquece. E morre louco, que aí que é... ele tinha tudo. Se vocês observarem, a trama romanesca de Quincas Borba é de uma comédia, como se fazia aqui no século XIX, com o Arthur Azevedo. Vem um cara do interior, fica rico, traz dinheiro, conhece uma pessoa aqui que passa ele para trás e coisa e tal. Aquele percurso elementar, rudimentar da comédia. Inclusive, ele é um agrocos, ele é um camponês, ele é um provinciano, rude, burro, que enriquece. Até aí, ritmo da comédia. É passado para trás
tudo bem, perde tudo, mas só que, para manter, como ele vai dizer depois, que o seu Brás Cubas, o seu Quincas Borba, enquanto o Brás Cubas é a reescritura cômica do épico, o Quincas Borba é a reescritura trágica do cômico. Veja bem, o Brás Cubas é uma reescritura cômica, porque é um homem que já morreu, que vai gozar tudo. É meio cômico, ele vem gozando todo mundo, mas é um gozar épico. Né? É a estrutura cômica do... Desculpe, o romance seria o épico, mas ele vem com ar de comicidade, é o escudo guelóio. Ele, então, seria a reescritura cômica do épico. O épico como romance, gente. O épico não é a epopeia só, né, clássica. O romance também é o épico. A narrativa, de modo geral, é o épico. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas é, segundo a Ellen Caldwell, e segundo todo mundo que conhece Sátira Luciânica, é a reescritura cômica do épico. Ou seja, ele pega o romance, que até então era aquela estrutura romanesca, certinha, bonitinha, bababá do romantismo, ou do realismo, ele dá um corte de comicidade ali e insere o riso, mas aquele riso irônico, aquele riso que não é o riso da comédia, o riso sem nenhuma moralidade, é o riso filosófico. E o Quincas Borba, que seria uma comédia a princípio, como as de Arthur Azevedo, que vem o homem do campo, fica rico lá, ou então vem para cá e conhece alguém que passa ali para trás. Só que a loucura de Quincas Borba, ela chega ao sublime de mostrar a ele e a toda a sociedade a vaidade das vaidades. Inclusive, a canalice do Cristiano Paia e de toda a sociedade. Tá? E a própria vaidade do próprio Agorcos, que foi o pobre do Rubião. Então, ele morre louco, completamente louco, se considerando Luís Napoleão. Inclusive, ele morre na sua Barbacena, numa noite de chuva. É uma coisa bem... uma descrição do final. Os finais de Quincas Borba e de Brás Cubas são grandiosos, gente. Atentem para os finais desses dois romances, porque a gente vai conhecer a grandeza da literatura épica narrativa, é na abertura, como diz os estudiosos, porque a Ilíada. Quer conhecer a grandeza, conhecer a Ilíada, leia o começo e pegue o final. É aí que estão os dois pontos do sublime da obra do épico. Nos romances de Machado de Assis é a mesma coisa. Observem a abertura de Quincas Borba, de Brás Cubas, e observem o final, as negativas. Né? O capítulo sobre as negativas, que a gente vai ver aqui. E Quincas Borba, observem o começo, o primeiro capítulo de Quincas Borba, e observem o final, a morte de Quincas Borba, os últimos capítulos, que culmina com a morte de Quincas Borba, o último capítulo, debaixo de chuva, na porta de uma igreja em Barbacena, sozinho, só com uma pessoa que era sua, não sei quem era, uma pessoa conhecida dele, que o acompanhou, esse cara é farmacêutico. Ele completamente louco, mas estava feliz. É aí que é uma reescritura trágica do cômico. Não é um cômico puramente como deveria ser, mas é um trágico, porque ele morre se considerando louco. A loucura o sublima. A loucura mostra a sua grandeza, a grandeza daquele homem que se considerava Luís Napoleão. E pega com as mãos, sem ser coisa nenhuma, em coisa nenhuma, ele pega com as mãos e põe na cabeça uma coroa e se diz, estou coroado, eu sou Luís Napoleão. E cai para trás e morre. E diz, ao vencedor, as batatas. Ou seja, a lei aquela lei da vida. É isso aí, a vida. Gente, eu estou aqui falando porque eu suponho que vocês leram o livro. Não posso dissecar o livro todo aqui para vocês. Né? Muito interessante muito interessante quando num dos primeiros contatos do Quincas Borba com o Rubião, né? O Quincas Borba fala uma coisa muito interessante, né? Que quer que ele crie, que ele vai vai ser herdeiro dele, mas a condição é que ele cuide do cachorro. O Quincas Borba, porque o Quincas Borba vai ser a reencarnação dele. Morre 3 dias depois dele. O Quincas Borba, o seu melhor amigo, o cachorro, morre 3 dias depois. Kinos, no grego, alusão à filosofia cínica, alusão e também a alusão à metempsicose de Pitágoras. A metempsicose também. Metempsicose, perdão. A metempsicose. Então, 3 dias assim, depois que morre Quincas Borba. É um pacote. Exatamente. É um pacote.
E, curiosamente... Olha só, vejam bem, você falou uma coisa interessante, essa simbologia do pacote. Ele deixa como herança as suas riquezas, o seu cachorro, Quincas Borba, e a sua filosofia da humanitas. E a sua alma. A sua alma que estaria, a princípio, no cão. No cachorro. Então, quando ele morre, o Quincas Borba morre, 3 dias depois morre de tristeza o seu maior amigo, o cão Quincas Borba. Uma alusão total a tudo que é em Luciano. O Quinos, o cachorro, alusão aos cínicos, a filosofia, humanitas, que é a filosofia e a loucura. Do Augusto Conte. Gente, esse livro é sublime. Eu diria para vocês que a palavra correta para considerar é como se fosse uma obra que se vai adiante. Eu considero Brás Cubas. É tão sublime que as pessoas não percebem. Não percebem, não compreendem. Essa que é a verdade. Como diz o próprio Luciano. Se vocês me permitem, a licença, vocês estão falando e estão me lembrando da segunda aula, em que Luiz Carol foi o Galo, e acho que a Reiter foi o Menelau. A Raia. A menina também falou, ela não está aqui hoje, cadê ela? A Maria Esther. Estou. A Maria Está aí, Maria Esther? Cadê você? Está aqui! Maria Esther foi quem leu muita coisa. Sim, a relação da frustração com a riqueza. Porque esse eterno sonho com a herança, com a riqueza... Exatamente, muito bem colocado, Tarsila. Vem romper isso que lembrou não é isso muito bem. Que é pueril, né? Porque o Menelau, enfim, vê a partir do Galo que aquilo ali não dá nada, que está todo mundo ficando louco, né? Exatamente. Todo mundo contando 1000 vezes, conjecturando que pode estar sendo perseguido. É a mesmíssima coisa, exatamente. Então, é muito bem colocado. Bravo. E muito gratificante. Eu queria essa aula semanal, ever, para sempre. Podemos continuar com mais detalhes daqui para frente, quem sabe? Porque deixa eu dar um pouquinho de descanso. Até nosso comportamento na vida muda dessas aulas. É impressionante. Gente, cada vez mais eu concordo com Carol com relação a Anísio da Silveira. Machado de Assis é um grande psicanalista, não só psicólogo, tá? Porque quando você lê Brás Cubas e lê o Quincas Borba juntos, um continua, um sai dentro do outro, é a loucura. Ele mostra a Actus Eleuteria Lucianica sob 2 formas. O defunto escritor, que é o Brás Cubas, e a loucura de Quincas Borba, a sublime loucura de Quincas Borba. Gente, qualquer coisa a mais sobre isso aí é dizer o óbvio, todo mundo já sabe. Leiam essas obras, tá? Leiam, porque Machado de Assis... Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, deixar como arquétipo das nossas aulas. Quincas Borba é a reescritura trágica do cômico. Ou seja, Machado conseguiu a sua panaceia para o nosso calundu, para aquele povo calundútico. O meu povo anda muito calundútico. Eu preciso inventar uma panaceia. Ou seja, só se lê essas bobagens, todo mundo chorando, todo mundo triste, aqueles romances, não sei o quê. O Saint-Clair, ele fala de alguém fala que antigamente só se lia o Saint-Clair no tempo dele, de Alencar, Saint-Clair das ilhas, que as mulheres choravam, só choravam. Então, todo mundo andava calundútico, andava triste, sorumbático. Como diz na Bahia, como é que o povo diz na Bahia? Esqueci a palavra. Cadê a menina da Bahia? Cadê a Isabela? Eu esqueci agora a palavra que os baianos usam. Então, esse calundu é aquela coisa, aquele mal-estar literário que não havia novidade. E ele cria justamente os seus 20 anos de ausência, de silêncio, não de outras coisas. Escreveu muito, crônica, crítica, fez tudo desses 20 anos. Só não escreveu romance. Quando ele vem com a panaceia, que é justamente o Brás Cubas, e depois o Quincas Borba, e depois, para encerrar, nós temos o Dom Casmurro, que é a própria reescritura da tragédia. Ele não coloca o cômico na tragédia, mas ele faz uma reescritura da tragédia. Então, em vez de... O que é uma tragédia? Qual é a autoridade da tragédia? Vamos dizer, ele vai contra a autoridade dos gêneros. Rita, desculpa interromper, é só avisando que o Leonardo está se despedindo porque já está muito tarde lá e ele vai sair. Ok, Leonardo. Muito obrigada, foi um prazer muito grande. E você vai voltar, tá? Você vai voltar para falar de Anchieta, para falar do poema de Beata Virgine ou Virgine?
Eu nunca sei. Virgine, ou Virgine, Virgine, no latim a clássico. depender Virgine no teatro, da no pronúncia. latim eclesiástico. Virgine. Sim, O Irgne. O Irgne também, Virgine. mais clássico ainda, o Irgne, de Beata Virgine. Mas o Anchieta, suponho que já era de Beata Virgine. Então, você vai voltar aqui, Leonardo. Muito obrigada. Que Deus te dê sempre essa iluminação, te dê muito sucesso pela sua vida acadêmica fora. Como brasileiro, como carioca, como meu ex-aluno, tudo de bom para você. Desejo a você os melhores votos. Obrigado. De tudo, e de saúde, principalmente. Obrigado. Obrigado de coração. Igualmente, prospera. obrigado por essa aula maravilhosa. Espero ter oportunidade de ouvi-la, de ouvi-la outras vezes. Um abraço a todos. Muito obrigada, muito obrigada. Vá com Deus. Obrigado. Já está muito tarde aí em Roma. 1h40. Bom sono. Obrigado. Durma Um bem. abraço Muito a obrigada todos. por tudo, Leonardo. Com licença. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Efcaristópoli. Efcaristópoli. Em latim, como seria? Em latim. Gratias tibi, Ago. Gratias vobis. Graças, Tibi. Você vai nos ensinar essas palavras cotidianas em latim qualquer dia desses aqui, tá? O dia a dia para a gente é latim. Até para escrever nos nossos trabalhos aqui acadêmicos, não é? Ok, Leonardo. Muito obrigada mais uma vez. Aí está uma ideia excelente, hein? Uma ideia não é, excelente. Carraia? Olha aí, tá ouvindo? Nós vamos querer você aqui para nos dar essas frases dicas, cotidianas, as expressões cotidianas do latim. Bom dia, boa tarde, como vai? Eu sou isso, eu sou aquilo, sou professora. Podemos organizar. Eu posso dar também em grego, tá? Em grego, moderno, naturalmente. Com a pronúncia certa, né? A pronúncia deverá ser a pronúncia clássica, né? Não é eclesiástica, a clássica. Ok, Leonardo. Bem, muito boa obrigada. Continuação a todos. Um abraço, com licença. Obrigada. Então, gente, como eu estava falando aqui para vocês, Dom Casmurro é simplesmente a reescritura da tragédia. Como eu falava, qual é a autoridade da tragédia? O que é uma tragédia? É um discurso, é uma história, é uma narratio, dialogada ou não, mas é uma narratio. O romance também pode ser um romance trágico. Quando eu falo aqui em tragédia, não é só a tragédia do palco da Grécia do V século, nem do teatro. Não. Uma tragédia, o fato trágico, ele tem a sua autoridade. Ele só é trágico se houver toda uma questão ligada ao destino, a uma fatalidade. Foi e houver uma culpa, realmente. Uma culpa. Que na Grécia antiga era aquela culpa ancestral ou não. Mas tem que haver uma culpa comprovada. Uma culpa comprovada para se que a pessoa, às vezes, não está nem sabendo o que aconteceu, pode ser até uma culpa de um ancestral ou aquela coisa qualquer, mas está passando por um sofrimento que ela merece, ou por isso ou por aquilo. Isso é a tragédia. Uma culpa, um sofrimento que às vezes a pessoa não merece, mas está passando. Então, isso é que dá a característica do trágico. Mas, poxa, que coisa trágica, meu Deus! Não merecia uma coisa dessa, que tragédia. Então, o que é que Dom Casmurro faz, que Machado faz com Dom Casmurro? O adultério, ele não quer fazer um adultério como Madame Bovary, como fez na França, qual é o nome dele, o autor de Madame Bovary? Gente, me ajuda aí, que eu esqueci o nome do homem. Flaubert. Como Flaubert, ou como Tolstói, Ana Karenina, ou como o primo Basílio dessa de Queiroz, ou como outros tantos. Ele já tinha visto tudo isso, tudo bem, isso aí todo mundo já fez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever, não está na moda escrever a questão do adultério, que é o que se faz mais, se pratica mais na sociedade, é o que mais se fala nas sociedades contemporâneas, é o grande problema da burguesia e da aristocracia, é o triângulo amoroso, só que eu não estou interessado nesse lero-lero de coisa e tal. Eu vou fazer uma reescritura da tragédia. Então, eu vou deixar a questão da culpabilidade, no caso da Capitu, nós conhecemos, sabemos a história, é uma história de dois jovens que se gostam desde a infância, desde a mocidade, que se casam, e o Bentinho começa a ser muito ciumento, principalmente a partir do momento em que conhece um amigo
que se torna amigo dos dois, do casal, muito amigo, que é o Ezequiel Escobar, tão amigo que, quando se casam, o filho de cada um tem o nome de um do outro. A da Capitu, o filho da Capitu, tem o nome de Ezequiel, o nome do amigo. E o filho de Ezequiel, que é a menina, tem o nome de Capitu, é a Capituzinha. Então, é aquela amizade, assim, uma coisa tremenda. Totalmente de uma positividade que não tinha como. E essa amizade começou com Bentinho quando era seminarista, né? Que Bentinho foi seminarista e saiu por amor a Capitu. Não, a mãe tinha dado a ele como oblação, devido a uma promessa, se ele vingasse, porque ela tinha tido vários filhos e os filhos não vingavam. E Bentinho foi o único que vingou, então ela deu o nome de Bento e dedicou ao seminário, queria ser padre. Só que Bentinho não conseguiu ser padre e coloca outra pessoa no lugar e ele vai viver a sua vida cá fora, vai casar-se com Capitu e coisa e tal. Mas com ciúme terrível de Capitu, e nós sabemos que ele vai ter ciúme do próprio Ezequiel. E, segundo ele vai dar vários argumentos pelo romance afora, pela escritura afora, pela sua narratio, que é em primeira pessoa. Primeiramente, quem é Bento Santiago? Bento Santiago torna-se um advogado, né? O Bentinho torna-se um advogado. Então, ele vai fazer uma escritura da tragédia. Machado pega justamente o narrador, advogado, que foi tido como homem ciumento, não deixa nenhum argumento, não mostra ninguém em terceira pessoa, não há nenhum relato, nenhum momento, tudo é a partir da primeira pessoa, do Bentinho. Ninguém sabe, todos já estão mortos, todos os personagens já estão mortos. Não tem ninguém para provar isso ou aquilo. Olha a questão jurídica, olha a questão da retórica em cima de Dom Casmurro. Ele é um advogado, vai fazer um discurso que só ele vai narrar as suas impressões, as suas convicções, as suas impressões, e não há ninguém vivo, nem Capitu, nem o próprio filho. O pobre do Ezequiel morre, estudou na Suíça, era arqueólogo, vai para o Oriente, pega febre tifo no Oriente, morre lá para o Oriente, pronto, e acabou. Capitu já havia morrido na Suíça, não viu mais o Bentinho, nem ele viu mais ninguém. Então, ele está sozinho, numa casa que ele tenta fazer no Engenho Velho, no Engenho Novo, no Engenho Velho, tentando imitar a sua antiga casa de Mata-Cavalos, onde ele foi feliz, né? No começo de sua vida, ele tenta fazer uma casa igualzinha, tenta fazer as mesmas coisas. E o que ele vai propor no começo do livro é juntar as duas pontas da sua vida, da sua história, para ver se consegue saber alguma coisa, tirar alguma dúvida ou ter alguma certeza, não sei. Já começa com uma certa insegurança, com uma certa dúvida. Ele quer juntar as duas pontas da vida. Que duas pontas da vida são essas? O começo e o fim? O que seriam essas duas pontas da vida? E para isso ele faz uma casa, inclusive, lá onde ele vai morar agora, num chácara, num lugar afastado aqui no Rio, acho que é Engenho Novo, ou Engenho de Dentro, não sei, Engenho Novo? Engenho de Dentro? Não, Engenho Novo, esqueci agora, Engenho Novo. E o nome Dom Casmurro lhe vem de um rapaz, de uma viagem que ele fazia, das viagens que ele fazia sempre no trem, e um rapaz, que era um poetazinho de trem, que andava recitando nos trens, começa a falar com ele, e ele calado, ele sempre muito sério, muito calado, e o chama de Dom Casmurro, muito fechado, o senhor é um Casmurro, Dom Casmurro. E ele gostou dessa alcunha e passou a assinar, a escrever o seu segundo Machado, naturalmente, né? Ele passou a usar como personagem o nome de Dom Casmurro. Gostou do nome Dom Casmurro, aquele homem fechado, carrancudo, coisa e tal. Então, qual é o problema de Dom Casmurro, da reescritura da tragédia? Então, o romance foi de 1900, em primeira pessoa, tem como protagonista o advogado Bento Santiago, tá? Que relata a sua versão da tragédia de sua vida. A infidelidade de sua esposa, Capitu, com seu melhor amigo, Escobar. Ellen Caldwell, aquela grande estudiosa lá do Texas, do Texas, examinou as relações existentes entre o Otelo de Shakespeare e o relato de Bento Escobar, de Bento Santiago, desculpe, o Bentinho. Primeiramente, primeira coisa que ela descobriu, seria a heroína culpada de adultério? Realmente? Por que em primeira pessoa? Por que ninguém estava mais vivo? Por que não havia mais nenhum
nenhum testemunho ou testemunha. Tá? Só a cabeça dele. Vejam bem. Segundo a elucubração de Ellen Caldwell, por que o romance foi escrito de tal maneira que parece deixar a questão da culpa ou da inocência de Capitu aberta à decisão do leitor, como se fosse um tribunal do júri. Ele escreve para jurados. Vocês que decidam. É exatamente isso. A mulher foi na mosca. É por isso que Machado colocou em primeira pessoa, todo mundo já morto. Por que Ana Karenina não foi assim? Madame Bovary, todo mundo ficou sabendo de tudo, o marido ficou sabendo de tudo, o primo Basílio foi aquela tristeza toda, aquele drama da empregada que sabia de tudo e contou tudo. Havia testemunhos. Narrativa de terceira pessoa. Machado foi genial. Pegou a matéria, pegou a comidinha de todos eles lá e botou o tempero próprio do gênio brasileiro Machado de Assis. Eu não vou deixar ninguém dizendo isso ou aquilo. Eu vou fazer de Pedro Santiago um advogado e ele vai se fechar no seu próprio discurso e vai deixar para o leitor a decisão. Foi ou não foi? Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe, ninguém viu. Cursos, umas aulas com essa mulher. Então, como Desdémona, Capitu era inocente e seu único crime seria o de combater o ciúme do marido, dentro da história. Machado, ao criar essa tragédia, produziu uma narrativa que nos induz, enquanto leitores jurados, a abster, a inocentar não a Capitu, mas o próprio Bentinho. Já perceberam isso? Já perceberam isso? Que ele tentando colocar em cima da Capitu, para o leitor, ele está querendo se inocentar? Quem se inocenta é ele? Ele próprio se inocenta? Ele, no fundo, escreve um discurso em favor dele próprio? Eu acho interessante que a literatura traga finalmente a figura do homem inseguro. A insegurança masculina, eu vejo que é pouco deixou trabalhada. Para o povo decidir. Por isso que deixou para o povo decidir. Ele se abstém. Ele se abstém. Eu não sei o que eu vou... Eu não sei muito bem, eu vou deixar vocês que se digam, que se virem e digam o que mas foi Capitu. A vida mostra para a gente, dentro dos nossos Escuta só o que ela diz mais depois, né? Então, gente, ele escreve para os jurados, para os leitores jurados. Então, como leitores, nós distorcemos a tragédia. Aí é que está a distorção, a reescritura. Ou seja, enquanto a tragédia, como tragédia, sua autoridade se baseia naquele discurso inexorável, ou inexorável, como se diz, eu prefiro dizer inexorável, aquela coisa certa que vai, ele distorce a tragédia. Como ele distorce a tragédia? No momento em que ele deixa para o leitor decidir. Aí é uma tragédia que distorce a sua própria tragicidade. Gente, isso é genial. Aí a Bruna falou assim, vocês nunca entenderam isso no Brasil. O homem estava 1000 anos na frente de vocês. A gente tem que engolir isso a seco, é dose. Está na nossa cara, a gente não percebeu. Ele tratou daquilo que Luciano fez, distorceu o discurso, os gêneros literários. É uma tragédia que não é uma tragédia como a tragédia autoritária clássica, feita até então, nos romances. Então, gente, quando ele deixa nas mãos do leitor a decisão... Rita, tem uma pessoa que tá um barulho danado. Quem é? Alguém está com o ligado, por favor? Parece mexendo em lata. Isso. Desligar por favor, desligar o microfone. Obrigada, quem foi? Obrigada, quem tiver com ele ligado. Daqui a pouco a gente dá a vocês a palavra, eu daria a vocês a palavra. Então, gente, só para encerrar aqui, o problema da distorção, da reescritura da tragédia é que ele tira a autoridade do discurso trágico e coloca nas mãos do leitor, como se nós fôssemos o tribunal do júri, fôssemos os jurados. O que é que vocês acham?
Tá? E no final, é aquele final. Deixa eu ler aqui o que a Helen diz aqui no final. Eis a escritura do trágico. Entretanto, o texto de Dom Casmurro não permite nenhum julgamento definitivo sobre a inocência ou a culpabilidade de Capitu. Ao caso do Otelo, que ele sabe que vai lá e ele descobre que a pobre da Desdémona, coitado Moro de Veneza, ela era inocente, ele se mata de dor que ele fica, de remorso. Aqui não, tá? Então, aí já vem a coisa que ultrapassa. Diferente de Otelo, do Moro de Veneza, de Shakespeare, Machado nos mostra uma obra de arte isenta de uma autoridade centrada na verdade que deveria encerrar. Não há uma verdade, como foi no caso do Otelo, tá? Não há nenhuma verdade ali encerrada. A dúvida é o romance da dúvida. A dúvida, como a Tarsila falou, do homem seguro. A dúvida dele, que deixa nas mãos do jurado, do leitor, para que decida. Não tem como, todo mundo já morreu. Só é a impressão dele de um homem ciumento, inseguro. Foi seguro desde a infância. A gente vê isso. A Capitu que tomava a frente de tudo. Pensem nisso. Lembrem do começo do romance? A insegurança de Bentinho quando adolescente, quando jovem. Então, é típica essa ausência da verdade, essa tirada para escanteio da verdade, da autoridade, é típica da tradição luciânica. Concretamente, temos em Dom Casmurro uma tragédia em que, a diferença de Shakespeare, a heroína é aparentemente culpada, pelo menos na versão de seu marido. Nada mais que isso. O resto, vemos no começo. Vamos à história dos subúrbios. Apenas que a terra lhe seja leve. O meu melhor amigo juntou-se à minha melhor amiga, ou a minha melhor amiga juntou-se ao meu melhor amigo para me traírem. Que a terra lhe seja leve. Vamos às histórias dos subúrbios. Não juntou as duas pontas, não saiu de onde estava, não aconteceu nada, porque ele só não podia tecer um romance em que houvesse um esclarecimento a respeito de uma culpabilidade. Porque ele tinha tudo para ser... Na verdade, ele apenas se abstém. O que ele faz só é mostrar que ele não tinha nenhuma segurança e que ele se abstém, colocando nas mãos do leitor essa decisão. Então, gente, Capitu não se sabe nada. É o romance da dúvida, é o romance da insegurança, e para isso nós temos como argumentos narrador em primeira pessoa, todos os personagens apenas mencionados, já todos mortos. Ninguém está vivo. Ninguém. Todos morreram. Tá? No decorrer do relato, quando ele está escrevendo, todos já morreram, porque quando ele vai relatar, já estão todos mortos. Inclusive o filho dele, que ele também não tinha certeza de que era filho dele. Então, a reforma ou reescritura de Machado de Assis, estamos concluindo, de Machado de Assis, se realiza... a reforma que Machado realiza com Dom Casmurro foi a de produzir uma tragédia baseada no ciúme como Otelo, mas na qual o julgamento sobre a culpabilidade ou inocência da heroína é deixada em suspense, ausente de texto, ausente de conteúdo, ausente de imagem. Só a imagem mental, que ele disse que viu uma vez o Ezequiel descendo as escadas, viu a Capitu chorando muito diante do corpo de Ezequiel, na hora do sepultamento, do enterro, o menino parecia muito com Ezequiel. Imagens do inconsciente, imagens da sua cabeça, da sua memória. Né? E aí? Então, qualquer argumento, digamos, qualquer testemunho real está ausente do texto, ao sabor da interpretação do leitor. É aí que mora o bruxo do Cosme Velho. Ok? Ninguém, nem Tolstói, nem Balzac, nem Flaubert, nem essa de Queiroz, ninguém atinou para modernizar a questão da tragédia do triângulo amoroso. Ele pegou a massa e temperou a maneira dele, a maneira genial de Joaquim Maria Machado de Assis, o nosso maior escritor, a nossa maior glória literária, que, infelizmente,
só agora está sendo devidamente estudado e compreendido graças a uma mulher estrangeira chamada Ellen Caldwell, tá? Infelizmente. E o grande trabalho do mineiro, doutor Enilton de Sarrego, que foi para os Estados Unidos estudar com Ellen Caldwell. Machado de Assis, com o seu grande livro, que é o Calundu e a Panaceia, que eu não sei onde é que está aqui agora. O Calundu, já vou dizer para vocês, tá bom? Então, gente, sobre Machado de Assis, o resto agora é silêncio, porque não tem mais o que dizer desse homem, e tem muito, que ele chegou ao sublime, e quando se trata do sublime, é só o silêncio, e a gente continua lendo esse homem grandioso, porque cada vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa diferente, descobre algo mais. E, mais uma vez, parabéns a Nise da Silveira, minha conterrânea lagoana, que disse que aprendeu psicologia, análise, aprendeu psicologia com Machado de Assis. Foi um grande psicólogo, um grande conhecedor da alma e da natureza humana. Tá? Graças às luzes dadas por um outro genial da antiguidade pós-clássica, Luciano de Samoza, tá? O grande sírio helenizado, o grande gênio que não se contentava com a vaidade humana, com a mesmice, com a idiotice da vida, e que para isso eles chamam, né? Nós chamamos de pessimista, quando o homem tem os pés no chão e consegue ver de cima para baixo a mediocridade da humanidade. Ok? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, já dizia Eclesiastes. Já dizia Machado de Assis, qualquer resposta que eu quiser, é só pegar ali o livro do Eclesiastes, é o livro que tem respostas para tudo. Palavras de Machado de Assis.